Olá, seja bem-vindo ao EAD na UFAL, um programa que conecta você aos principais pilares de educação à distância aqui da Universidade Federal de Alagoas. A educação à distância conta com difusões de tecnologias de ensino que renovam a cada dia. Para conversar sobre as novas iniciativas e estratégias na construção da educação à distância, recebemos hoje aqui no nosso estúdio o professor Eduardo Seton. Confira agora a entrevista na íntegra. Olá, estamos começando mais um EAD na UFAL. Hoje em nosso estúdio nós recebemos o professor Eduardo Seton, que é do CETEC, da Universidade Federal de Alagoas. Ele que é engenheiro civil, com mestrado e doutorado em engenharia civil, mas com foco muito específico nas tecnologias. Professor Seton, seja muito bem-vindo a esse nosso programa da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância. Olá, Fernando, muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui, estar podendo bater esse papo com você, né? Já que você trabalha e estuda tantos anos com EAD, né? E principalmente por esse programa CEDUCIED, né? Que já tem aí 25 anos de história. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, para a gente trocar umas ideias. Vamos trocar algumas ideias. Professor, eu já lhe sigo nas redes sociais, especificamente no Twitter, há algum tempo, e olhe como o professor que estuda EAD, como o professor que trabalha com educação à distância, encontrar um professor das engenharias utilizando rede social para disseminar educação, para disseminar conhecimento, olhe, sempre é uma satisfação ver lá os seus mapas conceituais, a organização, tudo aquilo que você fazia. De onde surgiu essa inspiração? Fernando, surgiu assim, em 2011 eu tive a oportunidade de começar como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas. E eu era uma pessoa absolutamente desconhecida, né? E acabei caindo numa posição pública. Virou homem público. E eu precisava me comunicar com as pessoas, né? Eu sentia a necessidade de me comunicar como nunca antes eu tinha passado por essa necessidade. E naquela época tinha rede social, Facebook principalmente. Eu entrei no Facebook para conversar com as pessoas sobre tecnologia, sobre ciência, sobre as coisas que eram temas da pasta. E eu fui fazendo isso, eu acho que com alguma destreza, que a coisa foi funcionando. E eu acho que o trabalho que eu acabei tocando na secretaria teve um impacto, a rede social teve um impacto muito grande, porque eu comecei assim um pouco sozinho, né? Mas eu fui engajando pessoas, eu fui descobrindo inclusive um potencial que eu não sabia que eu tinha, de gerar esse engajamento. E isso funcionou bem, eu trabalhei os 4 anos intensamente na rede social. Poucas pessoas públicas estavam na rede social nesse momento. Hoje é muito comum, né? A política acontece hoje praticamente tudo na rede social. E naquele período não. E eu, assim, me tornei, acho que eu fui um dos primeiros secretários de Estado que eu comecei a usar aquilo, né? E em 2015 eu retornei ao UFAL e nesse retorno eu senti a necessidade de continuar esse engajamento com as pessoas externas ao UFAL também. E um dos caminhos que eu encontrei foi criar um blog. Criei esse blog e, lógico, quem cria um blog tem que escrever. E aí eu continuei escrevendo os posts, só que agora eles iam para o blog. E como o meu conteúdo de dia a dia passou a ser aula e não mais uma ação como secretário, o conteúdo que eu tinha, eu levava para o blog. E o conteúdo que eu tinha eram as aulas de UFAL. E os nossos alunos de engenharia, como é que perceberam isso? Um professor blogueiro que coloca postagem sobre engenharia. Até hoje eu acho que eles devem comentar, né? Blogueiro, porque assim, hoje não é somente o blog, né? Hoje meus filhos dizem que eu sou youtuber, né? Eu tenho um canal no YouTube. Influencer. O canal está crescendo bem no YouTube. Eu uso muito a rede social, então é mais do que o blog hoje, né? Então, naquela época, em 2015, foi o blog. E os alunos, eles começaram a se engajar também pelo blog. Porque, eventualmente, algumas pessoas precisam faltar no dia de aula. E eu comecei a fazer, na verdade, uma coisa da minha intuição, que era tirar fotos dos mapas mentais que você acompanhava. E sempre, todas as aulas, eu tirava foto do flipchart ou do quadro e fazia no meu blog uma espécie de um diário da aula.
olha, hoje o assunto que a gente viu foi esse apontava o link para algum vídeo interessante da internet, para algum... E aí eu construí uma aula, hoje eu percebo que aquilo era uma aula EAD. Isso, estava trabalhando com educação à distância, sem colocar um rótulo. Isso. E aí os alunos começaram quando faltava aula, e muitos deles, eu dizia, olha pessoal, eu vou colocar esse link lá no blog, vocês acompanham depois. Então, durante a aula, eu fazia já o que eu faço hoje. Pessoal, na descrição do vídeo aqui, no YouTube eu faço assim, na descrição do vídeo tem um link para esse lugar. E vocês podem continuar a leitura lá. E eu fazia isso no blog, estático, eu não tinha o vídeo, era uma foto do quadro, e eles começaram a se engajar. E eu comecei a perceber uma coisa muito importante, Fernando, que inclusive me emocionou na época, que eu fiz uma prova, aí quando eu fui fazer a prova, teve uma aluna que se aproximou de mim e fez assim, professor, você pode me dar uma prova para eu levar para casa, porque a minha mãe está fazendo o curso. Então, como eu dou aula de empreendedorismo, inovação, né, eu comecei a sentir que o poder do EAD. Na verdade, nessa hora, eu percebi, tem mais gente, além dos alunos, que estão na sala de aula comigo do curso de engenharia. Que estão sendo alcançados. Eu tive esse insight na hora e disse, rapaz, isso tem um poder muito grande de educação. E aí eu incrementei, né? Aí eu fui, intensifiquei. De fato, eu tirava todas as fotos de quadros e colocava na internet. Aí eu colocava no blog, colocava no YouTube, no Twitter, não tinha YouTube ainda, eu não usava, colocava no Facebook, Twitter, essas coisas. E isso foi acontecendo, isso passou a ser parte da minha rotina. Dava um trabalhão, porque depois da aula eu tinha que parar e fazer praticamente uma outra aula, né? Era isso que eu queria saber, dos desafios. Tinha apoio, não tinha apoio? Não tinha apoio. Assim, aí eu comecei, por exemplo, como eu gosto muito de tecnologia, trabalhei muito com programação, eu próprio criei o blog, eu próprio editava tudo. Então, até hoje é assim, né? Então, tudo o que eu faço hoje no YouTube, tudo sou eu que faço. Não tem uma segunda pessoa me ajudando no processo hoje que eu trabalho, né? Então, é que é a mesma coisa como era em 2015. Então, é um grande desafio que eu tenho hoje é de ter um apoio para ter pessoas me ajudando na produção para melhorar a qualidade, né? Porque se eu tiver gente me ajudando, realmente eu vou melhorar a qualidade, até porque eu mapeei o processo todo, eu entendi o processo todo, né? Eu fiz um pouquinho... Fez um fluxograma de toda a produção, né? Eu sei hoje a produção de um vídeo, eu sei editar vídeo, eu sei uma série de coisas que é incomum para um professor, né? Mas isso foi possível para mim porque eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Eu programo desde da minha graduação, assim, programo mesmo, né? E a tecnologia é uma espécie de um hobby para mim, né? Então, para mim, acabou sendo um pouco mais fácil. Aí o blog, apesar assim, foi fácil, mas é muito duro. Eu fiz na pandemia muitos cursos online para aprender a usar as ferramentas, né? E hoje eu fico pensando, né? Como que o online foi bom para mim. Né? Você vê que isso também foi bom para os outros professores do CETEC, da UFAL? Como é que você vê essa situação? Conseguimos aproveitar da pandemia para aprender mais sobre tecnologia, sobre o poder da tecnologia para alcançar as pessoas? Na verdade, Fernando, eu não estou fugindo da pergunta que você me fez, não. Eu precisaria responder, né? Mas eu não tenho a resposta, eu vou lhe explicar por quê. Porque nós somos muitos professores, eu não sei a quantidade, eu acho que deve ter aí mais de 1000 professores na universidade, e cada um de nós deu o seu jeito. E eu não sei qual foi o jeito que os meus colegas deram, porque o universo de contato de dia a dia nosso ficou muito restrito. Converso pelo WhatsApp, né? Eu converso com muito poucos colegas durante a semana. Às vezes mais burocracias da unidade acadêmica, né? Acompanho um ou outro caso de professores que estão fazendo alguma coisa diferente na internet, chega para mim, né? Mas eu não sei como é que cada um se virou, né, no processo, porque eu acho que o que a gente teve que fazer foi isso, né? E como eu trabalho muito com inovação, eu imagino que muitas pessoas tenham sofrido, todo mundo sofreu na pandemia, né? Um sofrimento generalizado, Isso. O sofrimento assim, na essência da palavra, com perdas, com a Covid, com sequelas, com tudo, mas assim, falando especificamente do contexto do trabalho, também é um sofrimento, né? De você, de repente, não ter mais a sala. Não ter uma rotina. Não ter rotina, não ter mais a sala de aula, não ter mais o contato.
foi um negócio chocante para todo mundo, né? Só que eu acho que hoje está todo mundo também um pouco chocado com a volta. Porque todo o processo de mudança, ele tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Então... Nós estávamos preparados para voltar? Não sei, eu acho que não. Acho que não. Eu acho que, no geral, assim, aí é uma questão de opinião minha. No geral, eu acho que as pessoas, os professores e os alunos se adaptaram bem ao processo, apesar dos problemas que tem o formato, né, de você não se encontrar com as pessoas, de você perder o dia a dia, a interação do dia a dia. Mas eu acho que houve uma adaptação relativamente rápida e a gente não tem... Eu hoje tenho uma opinião sobre essa volta. Tem o quê? Tem 3 meses que a gente voltou ao... Pôde voltar. Né? Voltou no presencial, no full presencial, né? E a gente está 1 mês de terminar o semestre. A avaliação que eu tenho hoje, falando pelas disciplinas que eu ministro, é que o resultado vai ser pior do que do semestre passado. Porque todo mundo, nós professores e os alunos, sentiram a volta. E a volta transcende também, o problema não é a sala de aula. O problema é o quê? A universidade é distante. Então eu sempre digo, eu trabalho muito com métodos de produtividade e de gestão, né? É muito complicado num dia de 24 horas, onde a gente dorme em média 8, vive uma parte do dia, na outra parte trabalha, né? Que também é a vida, né? Mas você de repente não ter 4 horas. Pegando assim, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 1h30, dependendo do lugar. Então você perde no seu dia, no transporte, no trânsito, um conjunto de horas que vai lhe fazer falta. Tá? Que poderiam ser investidas em outras atividades, inclusive atividades de aprendizagem. Que estavam sendo investidas em atividade de aprendizagem. Muitas vezes o aluno, na minha opinião, né? Muitas vezes o aluno diz assim, não, mas eu não consigo acompanhar a aula, eu perco meu foco, tem muito problema, né, no processo em si de você ficar sozinho, mas eu acho que todos os prejuízos da falta de foco, da falta de disciplina, de organização do tempo, da heterogeneidade entre as aulas diferentes de professores, né? Eu acho que, apesar de tudo isso, o tempo de estudo era maior e isso gerava um resultado melhor. Então, é claro que tudo isso que eu estou colocando aqui para você, Fernando, é uma opinião, com base na sensibilidade que eu tenho hoje. Eu não tenho dado, não tenho muito a fazer. Agora eu tenho uma... Mas essa percepção do seu entorno é muito importante, né? É a percepção. E a percepção que eu tenho, assim, a gente tem na EAD, né, pelo que eu aprendi de EAD, agora a gente tem o formato síncrono, o assíncrono e o presencial. Eu vou restringir esses 3, tem umas variações no meio do caminho, né? Mas eu vou resumir a esses 3 e, por incrível que pareça, eu acho que com as metodologias que eu estava usando, o que é mais eficiente é o síncrono. Eu conversando com os alunos na hora. Eu vou justificar a minha opção. Que inclusive esse ano eu não estou usando, eu não dei nenhuma aula síncrona. Eu estou dando aula presencial, a presencial eu gravo, edito, coloco no canal do YouTube, ou então eu gravo e mando o link para eles assistirem, ou seja, não tem aula síncrona. E como foi essa transição do CETOM para o YouTube? Quando foi que sentiu a necessidade de ir para o YouTube? Deixa eu só concluir aqui a questão do síncrono, porque as pessoas podem estar pensando, por que a síncrona é melhor? Sim. A síncrona é melhor pelo seguinte, durante a aula, como eu uso muito algumas metodologias ativas de construir o quadro, eu uso uma ferramenta muito bacana que está sendo muito usada nas empresas, por empresas grandes, inclusive, que é uma ferramenta chamada Miro. Miro, meus mapas mentais do Flipchart passaram a ser nas ferramentas. Então, na hora da aula, se você entrar lá no meu canal do YouTube, que eu vou falar sobre ele, você vai ver que eu construía coisas em tempo real com os alunos. Pessoal, vamos construir isso aqui comigo. Então, aparece nos meus vídeos lá no YouTube, aparece os alunos construindo o mapa comigo, construindo as matrizes de SWOT comigo, da administração. Então, o que é que acontecia, Fernando?
E que eu só estou tendo essa sensibilidade agora. Quando eu terminava a aula, os alunos já estavam com o trabalho encaminhado, porque eles já tinham feito a parte do trabalho comigo na hora da aula. Então, quando terminava a aula, era simplesmente continuar o trabalho que a gente já tinha começado na sala. Veja como é diferente ele ter que assistir uma aula que está gravada, aonde eu estou sozinho, falando para eles, sem a gente, eu até trabalho sozinho, mas não tem a interação com eles, então ele tem que assistir tudo. O poder da interação, aprendizagem colaborativa, cooperativa, no síncrono, tudo isso você consegue fazer. E a grande sacada que eu acho da tecnologia, do EAD, nesse processo, é a organização de você acumular os conteúdos digitalmente. Aqueles mapas mentais que eu escrevia no quadro, que eu tirava foto, aquilo ali está num formato que é difícil de você recuperar. Você tira foto, mas para você catalogar as fotos, é um monte de quadro que você não sabe onde é. E hoje não, hoje tem um quadro, cada aula tem um quadro, então, desde o PLE até hoje, os conteúdos meus foram se acumulando e melhorando, porque o meu quadro digital ninguém apaga. Porque quando a gente termina uma aula no quadro negro normal, né, na sala, o professor que vai dar a aula seguinte, ele tem que apagar, e quando eu vou começar a outra aula, o meu quadro está apagado. E agora não. Você pode recuperar aquilo que você construiu na aula anterior. O meu quadro está na nuvem e eu começo a aula de um quadro que já existia. E veja, na turma seguinte, o quadro melhora porque eu agrego conteúdo ao quadro que já tinha e eu não vou ter que resgatar o tema da aula passada, porque a aula passada já está documentada. Isso tem um valor incrível, na minha opinião. Isso. E foi aí que também o YouTube, aí foi que entrou o YouTube, porque eu percebi, né, que aquela intuição lá do blog, que eu tinha um vídeo a fazer e aquele vídeo ele tinha um poder muito grande. Né? Por quê? Porque hoje, quando eu termino a aula, se eu não gravar a aula, Fernando, eu fico com a sensação de que me faltou alguma coisa. Fiz a metade do trabalho. Como se eu tivesse feito a metade do trabalho, mas mais do que isso, assim, eu acho que a aula gravada, ela tem um poder assim, de perpetuar o conteúdo, né? Perpetuar o conhecimento do professor, porque está lá. Eu assisto algumas aulas minhas que eu dei há 2 anos atrás, 3 anos, que na verdade eu nem me lembrava mais que eu tinha aquele conteúdo comigo, porque a gente é muita coisa, a gente acaba esquecendo das coisas. E isso para mim foi um poder incrível, assim. Então eu criei o canal do YouTube, né? E aí as pessoas começaram a surgir até alguns convites, função do canal mesmo, né? Para participar de outros cursos à distância, né? E eu estou super animado, na verdade, com o canal, né? As pessoas que estiverem assistindo essa entrevista aqui podem ir lá, se inscrever, curtir os vídeos, deixar comentário, engajar, porque eu preciso crescer muito na rede social, gosto muito do processo, né? E hoje eu me considero, assim, um professor online, entendeu? Aquele professor de aula presencial, eu estou indo, né? Sempre cumprindo com meus deveres no presencial. Eu não acho que o presencial é o mais produtivo, acho importante. Eu acho que tem algumas vantagens no presencial que eu senti também na volta, né? Vou te dar um exemplo de uma coisa do dia a dia. É muito diferente você estar dando aula. Por exemplo, essa entrevista aqui você podia fazer comigo online, live, né? Sim. Mas aqui eu estou falando, eu estou olhando para você, eu sei quando você talvez tenha alguma dúvida, queira complementar uma pergunta, a linguagem corporal fala muito, né? E você, quando está dando uma aula, o aluno faz assim porque ele está em dúvida de alguma coisa. Aí você faz, fulaninho, o que é que você não entendeu? Então, o jeito do aluno diz muito, né? Diz muita coisa e melhora muito a qualidade da aula. Porque mesmo que ele não fale, você vai interpretar ali, você que é um professor já que tem uma experiência de sala de aula, e você vai melhorar a aula, você vai provocar e ele vai perguntar. E no modo online, câmeras fechadas, né, mesmo que as câmeras estivessem abertas, você não tem mesmo campo de visão que você tem numa sala de aula, né, de repente muitas carinhas ali, né? E você tem que focar às vezes naquele material que você está trabalhando como conteúdo, né? Fernando, aí você agora, esse ponto que você tocou é um ponto muito importante também do presencial. Quando eu vou para a aula presencial hoje,
eu gosto muito da aula do presencial porque eu boto meu celular para gravar, aperto o botão e eu me concentro somente no conteúdo. E quando você se concentra no conteúdo é diferente, tipo de você estar concentrado no conteúdo, ou você está concentrado no conteúdo, está preocupado se a câmera está funcionando, está preocupado se o microfone está funcionando. Então você perde a capacidade de concentração porque é muita coisa para você fazer simultâneo. Então, quando eu hoje sinto isso, por exemplo, se eu tivesse um apoio maior, por exemplo, de tecnologia, assim como a gente está gravando aqui, né? Tem as pessoas que estão aqui na operação, que estão dando apoio para a gente. Imagina que a gente tivesse que fazer isso tudo sozinho. É assim a minha aula. Eu levo tudo, eu levo alguns equipamentos para a sala, instalo, chego uma hora antes, depois para desmontar. Então, o processo em si de uma aula, para se gravar uma aula, pode ser simples, você chega lá, coloca um celular, hoje a tecnologia facilita muito isso, mas para você fazer uma coisa de qualidade, requer um trabalho, requer apoio, requer pessoas, entendeu? Porque senão o professor perde o foco do maior valor que ele tem, que é o conteúdo, né? Mas você é um exemplo vivo de que dá certo. Professor Seton, nossa conversa ótima, não é? Passaríamos mais tempo aqui conversando, mas eu gostaria que você deixasse uma breve mensagem para quem está nos assistindo, professores da nossa universidade, alunos, que você colocasse uma mensagem para esse pessoal que quer enveredar ou quer continuar com o uso de tecnologias para aprender e para ensinar. Essa é uma oportunidade muito bacana você falar isso para mim, né? Que eu tive num podcast recentemente agora, no TheCast, que é de um amigo do Jaelson, e eu disse lá uma coisa que ele inclusive fez um corte e colocou isso repetidas vezes na internet, né? Que eu fiz foi a seguinte mensagem que eu dei aos professores, aos meus colegas, né? Que tem muitas pessoas na internet que, tipo assim, não são professores de carreira, de vocação até, entendeu? E eles se tornaram professores para poder ensinar e ganhar dinheiro na internet dando aula. Então, hoje, existe um universo, um conjunto enorme de pessoas que, tipo, nunca deram uma aula e se tornaram professores e estão, inclusive, utilizando técnicas de marketing digital, de rede social, ganhando um bom dinheiro com isso, né? Então, mas que não tem um objetivo claro de educar, né? Exato, tem de tudo. Na verdade, você vê de tudo hoje na internet, né? Então, tem muitos professores educando, de fato. Então, eu participo de um grupo, eu estou fugindo um pouquinho aqui, eu participo de um grupo de professores, porque eu comprei um curso para aprender uma ferramenta chamada OBS. Sim. E a gente tem um grupo no Telegram que tem professores do Brasil inteiro, de ensino médio, de ensino superior, a gente vai se ajudando ali o equipamento. Hoje mesmo eu dei uma dica de equipamento para um colega de Fortaleza. Então, porque tem um grupo de quase 500 professores nesse Telegram. E aí a gente vai se ajudando, e todo mundo de várias idades, inclusive, usando a tecnologia, né? Então, e todos eles estão com um canal no YouTube, porque viram que é uma possibilidade de você educar, de você até monetizar, você ter um ganho ali financeiro ali do processo. Então, e de vocês difundir o conteúdo amplamente. Do ponto de vista do aluno, veja, todo aluno, ele potencialmente é um professor, né? Então, nós fomos alunos, a gente estudou na mesma escola, inclusive, né? Isso. Nós viramos professores. Os nossos alunos, uma parte pode virar professor, e hoje tem alguns que já são, inclusive, que na engenharia tem muitos alunos, eu tenho muitos alunos que são professores de matemática, de biologia, de matemática, química e física, sim, basicamente, para vestibular, para Enem, né? Então, eles também têm esse poder de repente, fazer do ensino online uma profissão, né? Mas mais do que ensinar na internet, a grande mensagem para mim, que eu sempre digo isso para meus filhos, meus alunos, para colegas, é que a gente está com uma oportunidade ímpar de aprender na internet. Então, eu usei isso na pandemia. Eu já citei aqui, assim, eu fiz, Fernando, mais de 20 cursos online. Tudo que você imaginar, tecnologia, como escrever um livro, como usar rede social, tudo que você imaginar, culinária, tudo que você imaginar. Então, o volume de coisas que eu aprendi na pandemia, porque passou a ser o meu hobby, de fato,
Eu sempre digo, rapaz, eu acho que eu fiz um doutorado na pandemia. Eu montei uma espécie de uma grade. Eu acho que é até uma sugestão, uma mensagem que eu quero deixar, né? É que você, de repente, monta um processo do que é que você precisa aprender, né? Monta uma gradezinha, olha, eu vou fazer esse ano, eu vou fazer esse curso, esse, para que eu possa, o ano que vem, estar fazendo isso, estar melhorando. E as oportunidades estão postas. Impressionante. Professor, muito obrigado por sua presença aqui conosco, né? Será sempre bem-vindo na CIED. Esperamos contar com o seu know-how, a sua competência toda na gravação de vídeos, utilizando também o nosso espaço, né? Utilizando o espaço da CIED. Eu agradeço, Fernando, pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sei do poder que tem, né, o programa, né, a CIED, né, tem um papel muito importante, inclusive no ensino à distância, né. Eu acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa na internet também pelos estudos que foram feitos aí, as pesquisas, o Moodle, as coisas todas, essas plataformas que a gente usa, né. E eu estou à disposição aí para poder contribuir, né, e colaborar e aprender também muito com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um EAD na UFAL. Esperamos você no nosso próximo programa.